Hoje é segunda-feira, um dia oficial em que a maioria das pessoas costumam começar algo novo, seja uma dieta, seja atividade física ou qualquer que seja o projeto. E eu vim te mostrar a alimentação que mudou completamente a minha vida, para que também possa te inspirar a fazer essas novas mudanças na sua alimentação, agora nesse comecinho de ano, para que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, tá? Então aqui, para te mostrar um pouco da dieta da selva, eu tenho esse meu prato com proteína e gordura e hoje eu vou complementar com um pouco de carboidrato. Aqui eu tenho uma abóbora, mas geralmente os carboidratos que eu faço o consumo vêm da fruta, mas hoje eu troquei pela abóbora. E aqui, para quem já acompanhou outros vídeos, ainda não tinha visto, essa foi uma mudança que eu fiz recentemente, tá? Foi acrescentar um suplemento nas minhas refeições, principalmente se a refeição for composta por gordura, que é o caso da dieta da selva. Nós sempre temos uma porção de gordura na refeição. Mas eu vou te explicar um pouco melhor depois sobre esse suplemento, porque ele é para um caso bem específico. Agora, no meio da minha refeição, eu dou uma pausa para poder tomar esse suplemento, sais biliares. Há cerca de mais ou menos 7 anos, eu precisei retirar a vesícula. Até então, eu não sabia qual era a importância da bile na transformação e no aproveitamento da gordura que a gente consome. Então, pesquisando, eu me deparei com a seguinte questão. Para que a gente absorva algumas vitaminas, como por exemplo A, D, E e K, a gente precisa de gordura. E para que eu tenha essa matéria-prima para poder sintetizar, para poder absorver essas vitaminas, eu preciso, logicamente, que o meu corpo esteja processando bem essas gorduras. Mas no caso de uma pessoa que não tem vesícula, nem sempre essa gordura ela é aproveitada pelo organismo, tá? Por quê? Porque toda vez que eu faço a minha alimentação quando eu tenho vesícula, que aquela gordura chega no intestino, o meu corpo envia um sinal e, a partir disso, aquela bile que fica armazenada na vesícula é liberada para que possa ocorrer a emulsão daquela gordura, para que o corpo possa absorver e para que a partir daí algumas vitaminas que dependem dessa gordura sejam absorvidas. Então, quando você não tem mais a vesícula, o seu próprio fígado ele não tem mais onde armazenar, então ele fica liberando aleatoriamente. E a gente não tem mais esse tempo, né, esse time a gente acaba perdendo, de que quando a gordura chegasse, eu teria ali imediatamente a bile para fazer todo esse trabalho. Mas quando não se tem vesícula, nem sempre quando eu estou fazendo uma refeição com a gordura, eu vou ter a bile sendo liberada, tá? Então, por que eu tomo esse suplemento no meio da minha refeição? Para que esses sais biliares possam fazer essa função de processar essa gordura para que o meu corpo consiga absorver melhor e utilizar de uma maneira adequada. Então,
Sempre quando eu estou fazendo agora refeições, eu paro no meio da refeição para consumir essa cápsula de sais biliares, para que eu não fique, digamos assim, no prejuízo, para que eu não perca essa gordura que eu estou consumindo e que ela sirva de matéria-prima para absorção de vitaminas e para demais funções, e que eu tenha o melhor aproveitamento possível. Então, se você que está me ouvindo, me assistindo, também não tiver vesícula e nunca tiver ouvido falar nesse suplemento, é muito importante que você passe a pesquisar e utilize, porque infelizmente, na época que eu fiz a cirurgia, eu não tinha ouvido falar, tá, desse suplemento, mas todas as pessoas que não têm vesícula, elas deveriam, a partir do momento que a vesícula é retirada, fazer uso desse suplemento. Finalizei agora essa refeição, é mais ou menos 14 horas. E ainda sobre o suplemento, como é que eu cheguei nesse suplemento, né? Eu comecei a dieta em julho do ano passado. E, de fato, eu tive muitas mudanças muito significativas, não só em relação a peso, mas em relação ao cansaço excessivo que eu sentia, a falta de energia. E eu comecei a pesquisar melhor a respeito das possíveis causas que poderiam ainda estar me atrapalhando a atingir meus objetivos. E aí cheguei no assunto da vesícula, porque desde a cirurgia até então eu acreditava que era um órgão ok, se perdesse. Mas esse órgão, ele tem sim a sua função, ele tem o seu papel no corpo como qualquer outro órgão que você tenha. E a falta dele pode sim te trazer prejuízos, tá? Então eu entendi que provavelmente o que eu queria alcançar ainda não teria alcançado por conta desse detalhe. E aí o suplemento veio para suprir essa necessidade, tá? Porque quando a gente tem ali uma refeição gordurosa, esse órgão é acionado para se liberar da bile e com isso a gente tem o aproveitamento dessa gordura. Mas quando não se tem o órgão, a gente tem a bile, tá? Mas nem sempre o momento em que ela é liberada vai coincidir com a nossa refeição. Então, se você, assim como eu, nunca havia ouvido falar nesse suplemento, é muito importante que, em primeiro lugar, você entenda, de fato, a função desse órgão e, no segundo momento, você procure ajuda de um profissional que possa te apoiar nessa suplementação, tá? Que é de extrema importância que você conheça o funcionamento do seu corpo, dê o que o seu corpo precisa e também tenha acompanhamento de alguém, de algum profissional que compreenda muito bem e que possa te fazer as recomendações adequadas para o seu caso específico. Bom, e a respeito dos efeitos desse suplemento, eu ainda não tenho grandes resultados, tá? Por quê? Porque eu tô tomando ele há pouquíssimo tempo, mas eu já consigo ver sutis diferenças na minha digestão. Comecei a perceber que tem algo diferente, tá? Eu comecei a perceber que existe alguma mudança, por mais sutil que seja, tá? Mas nos próximos vídeos, com o passar do tempo, eu com certeza atualizarei a vocês sobre os resultados, sobre como está sendo a utilização desse suplemento a longo prazo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te dado alguma luz, né, que tenha te ajudado em algum sentido. E lembrando uma coisa muito importante, tá? Tudo o que você desejar fazer de mudanças para melhorar a sua saúde,
É muito importante que primeiro você pesquise muito, tá? Se informe com boas fontes e tenha também o auxílio de algum profissional, né, que possa te auxiliar nesse processo, tá bom? E eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Até o próximo vídeo. Tchau!